Nós vamos agora entrar, né, numa matéria muito importante, que são as causas extintivas da punibilidade. Professor, o que são causas de extinção da punibilidade? Pessoal, essas causas estão previstas lá no artigo 107, e a matéria ela se encerra lá no artigo 120 do Código Penal. Até mesmo porque no artigo 121 você já entra na parte especial do direito penal, né? Que é a parte relativa aos crimes, né? Aos crimes. Lembra que nós estamos na parte geral do direito penal. Então, pessoal, lá no artigo 107 do Código Penal, nós temos as causas de extinção da punibilidade. São causas exemplificativas, elas não são taxativas, né? Por que não são taxativas? Porque elas não são as únicas causas que extinguem a punibilidade do réu. Não, na parte especial, na parte dos crimes, também, pessoal, estão espalhadas pelo Código Penal outras causas específicas em relação a alguns crimes que podem extinguir a punibilidade do réu. Professor, o que é extinguir a punibilidade do réu? Pessoal, extinguir a punibilidade do réu quer dizer o seguinte: por algum motivo, o Estado não vai mais poder punir o réu. Professor, mas o réu praticou crime? Gente, mesmo que o réu tenha praticado crime, aconteceu alguma circunstância que eu vou explicar para vocês em que o Estado perdeu o direito de punir. Ele não mais pode punir o réu. Por quê? Por alguma causa de extinção da punibilidade. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, causas de extinção, coloca causas de extinção da punibilidade. Causas de extinção da punibilidade, previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Vamos lá. Professor, quais são as causas previstas, então, nesse caso específico? Quais são as situações em que, mesmo que a pessoa já praticou o crime, ela não mais poderá ser punida pelo Estado? O Estado perde o direito de punir. Vamos lá, pessoal. Abre aí no artigo 107 do Código Penal. Primeiro, pessoal, inciso 1. Inciso 1. É óbvio, né, pessoal? Deixa eu colocar outra cor aqui para ficar mais organizado aqui para vocês. Inciso 1. Pela morte do agente, pessoal. Óbvio, né? Ó, morte do agente. Morte do agente. Óbvio, né, gente? Presta atenção. O cara praticou um crime. Beleza, o cara roubou, o cara matou, o cara furtou. O cara tá respondendo um processo por esse crime. Só que durante o processo, enfim, ele morre. Morre de acidente, acontece alguma coisa, ele morre, falece. O Estado vai poder punir ele? Não, não vai poder mais punir ele. Por quê, pessoal? Porque o cara morreu. Como que eu vou... Aí você fala assim, nossa, professor, mas é óbvio. É óbvio, mas então, deixa eu te dar um exemplo. E vamos imaginar que esse cara, ele foi punido apenas com pena de multa. Vamos imaginar que ele não pegou pena de prisão, não, ele pegou pena de multa. Pena de multa. Ele morreu. O juiz pode cobrar essa pena de multa da família? Não pode, pessoal. A pena de multa não, porque a pena não... Lembra do princípio da intranscendência ou da personalidade? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, se ele morreu, eu não posso punir a família por causa... Pessoal, não importa se é a pena de prisão, se é uma pena restritiva de direito ou se é pena de multa. Qualquer pena que tenha caráter penal, pena do direito penal, a pena não pode passar. Então, se o cara morreu, o juiz não pode o quê? Mais sancionar, o juiz não pode mais penalizar, nem ele e nem mais ninguém da família. Então, pessoal, está extinta a punibilidade daquela pessoa. Pessoal, aí o juiz vai declarar a extinção da punibilidade, beleza? Essa é fácil, né? Mas vamos lá. Vamos lá para o inciso 2? Inciso 2, pessoal, como que outra situação que vai extinguir a punibilidade do réu? O Estado não vai mais poder punir pela anistia, graça ou indulto. Graça ou indulto. Professor, o que é anistia, graça e indulto? Primeira coisa que você tem que saber. Anistia, graça e indulto é uma forma em que o Estado está dando para o réu a clemência. Ou seja, é uma forma de clemência estatal, é uma forma de perdão. O Estado, por algum motivo, por alguma circunstância, ele vai perdoar o réu. Ele vai perdoar. Então, a anistia, graça e indulto é uma forma de clemência estatal, ou seja, o Estado está renunciando o seu direito de punir, por algum motivo. Beleza, professor, então clemência estatal vem de perdão, o Estado está perdoando. Tá, através da anistia, graça e indulto. Beleza, mas qual que é a diferença essencial? Qual que é a diferença primordial, essencial entre a anistia, a graça e indulto?
Primeira coisa, pessoal, você tem que lembrar o seguinte, a anistia, ela só pode ser criada, eu só posso anistiar uma pessoa através de lei, viu? Apenas o Congresso Nacional. Então, presta atenção, através de lei. Então, para que alguém tenha o seu fato criminoso anistiado, a pessoa seja anistiada, na verdade, nós temos que ter uma lei advinda que ela provém do Congresso Nacional. É só através de lei, viu? E a anistia, pessoal, ela recai não sobre pessoa, mas sobre fatos. Ou seja, eu vou anistiar, por exemplo, vamos imaginar que o Congresso Nacional anistie por exemplo, todos os fatos, todas as torturas praticadas durante a ditadura militar. Só um exemplo. Então, a anistia ela não recai sobre pessoas específicas. Ela recai sobre fatos. Todo mundo que praticou um fato de tortura vai ser o quê? Anistiado. Ou seja, vai receber esse perdão do Estado, essa clemência estatal. É só um exemplo para você entender. Então, vamos lá. Anistia, pessoal. Anistia, ela vem através de lei, pelo Congresso Nacional. E aí, pessoal, ela apaga todos os efeitos penais e também os efeitos, pessoal, civis. Não, os civis, na verdade, permanecem. Olha só, não confunda, na verdade. Os efeitos penais apagam, os efeitos civis permanecem. Ou seja, o que são os efeitos penais? Se aquela pessoa praticou crime no passado de tortura, estou dando nesse exemplo, lá na ditadura ela tinha maus antecedentes, não tinha? Só que como o Congresso Nacional agora, através de lei, anistiou aquele fato, aquele sujeito agora, se ele não praticou mais nenhum crime mais na frente, ele volta a ter bons antecedentes. Ele é primário de bons antecedentes. Então, a anistia, ela apaga todos os... Presta atenção, a anistia, ela apaga todos os efeitos penais. Agora, os efeitos civis permanecem, ou seja, a reparação do dano pelas famílias que foram torturadas, elas podem entrar. Mesmo com a anistia, os efeitos civis, reparação dos danos, indenização, esses continuam. Mas os efeitos penais não continuam mais, beleza? Então a anistia é por lei. Agora, o indulto, pessoal, e a graça não é por lei, é através de decreto, pessoal, é através de decreto. Então olha que interessante, presta atenção. A graça e o indulto, nós vamos ter um decreto, normalmente um decreto presidencial, nós vamos ter um decreto presidencial, o presidente vai emitir um decreto, vai decretar, obviamente, quais são as pessoas presas que estão o quê? Perdoadas. Presta atenção, se esse decreto for para pessoa específica, para pessoa ou pessoas determinadas, ocorre o quê? A graça. Então, quando você lembrar de graça, você vai lembrar o seguinte, a graça ela é individual, ela é um perdão, é uma clemência estatal para pessoas individuais, específicas. Agora, o indulto não. O indulto, pessoal, não tem destinatário certo. O indulto, pessoal, olha que interessante, o indulto é para a coletividade. Indulto, então, é um perdão, é uma clemência estatal para várias pessoas indeterminadas, genérico. Então, lembre o seguinte, anistia é através de lei, graça e indulto é através de decreto. A anistia, você vai perdoar, você vai anistiar fatos. Fatos, quem praticou aquele fato vai entrar na anistia. Graça ou indulto não é fato, são pessoas. Graça é para pessoa determinada, é individual. Indulto não. Indulto é um perdão para várias pessoas indeterminadas, para o genérico, para coletividade. Ficou claro isso? Então, o indulto não tem destinatário certo, a graça tem. Mas todas essas formas são causas que extinguem a punidade do réu, ou seja, o réu não vai mais poder ser punido. Ficou claro isso para vocês? Beleza? Vamos lá e continuar então? Vamos lá então. Agora, pessoal, nós vamos para o inciso 3, né? Vamos para o chamado abolício criminis. Aqui é o chamado abolício. A lei, o que a lei fala? A lei fala o seguinte, ó. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso. Ou seja, presta atenção, você praticou um crime, você praticou um fato criminoso hoje. Só que passa um ano, você está respondendo aquele processo por aquele crime, o legislador, ele cria uma lei dizendo que aquela sua conduta não é mais o quê? Criminosa, não é mais crime. Então, pessoal, o que aconteceu aí? Nós temos uma lei que ela vai retroagir para beneficiar você. Vou dar um exemplo para vocês. Então, esse caso, pessoal, é o chamado, você já ouviu falar? Abolitio criminis. Ou seja, a abolição do crime. Abolício crimes, pessoal, é uma palavra em latim, significa abolição do crime. Ou seja, aquela conduta que você praticou que era crime,
Passou um tempo, o legislador falou que descriminalizou aquela conduta, não é mais crime. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Uma coisa que é errada, é imoral, sou contra, né? É contra os meus valores, contra os meus princípios, acredito que é contra os seus, que é o chamado adultério, né? Adultério, situação horrível, situação imoral, nojento, totalmente, pessoal, imoral, abjeto, vil. Só que é crime. Olha que interessante, até 2004, se não me falha a memória, até 2004, a pessoa que praticava o adultério era crime. Então vamos imaginar que em 2003 a pessoa praticou adultério. Adultério era crime. Aí a pessoa estava respondendo pelo adultério. Só que em 2004 surgiu uma lei dizendo que adultério não era mais crime. Continua sendo uma infração, continua sendo uma conduta ilícita. Uma conduta ilícita que você pode pedir reparação pelos danos que você sofreu na esfera civil, na justiça civil. Mas na justiça criminal, não é mais crime. Então aquele cara que praticou adultério e estava respondendo como criminoso, surgiu uma lei dizendo que não era mais crime. Se não era mais crime, essa lei vai o quê? Retroagir para beneficiar o réu. Aconteceu o chamado abolício crimes, ou seja, a abolição do crime, nesse caso que eu dei para vocês, no crime de adultério. É isso que fala o inciso 3, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Ou seja, surgiu uma lei que considera que aquele fato não é mais criminoso e ela vai retroagir para beneficiar o réu. Beleza? Vamos lá então? Vamos para o próximo então. Inciso 4 agora. Inciso 4. Pela prescrição. Quarto. Pela prescrição. Decadência ou perempção. Perempção. Então, pessoal, nós temos aqui mais 3 situações que vão extinguir a punibilidade do réu, que é a prescrição, a decadência e a perempção. Professor, qual que é a diferença entre essas 3 causas de extinção da punibilidade? Vamos lá, pessoal. A prescrição ocorre quando o Estado ele perde o direito de punir. Então presta atenção, o Estado... Gente, o Estado não é o Estado que tem um monopólio, o poder, o direito de punir? Em algumas situações, o Estado ele vai perder o direito de punir. Mesmo a pessoa praticou crime, a pessoa fez coisa errada, praticou crime, criminoso. Só que o que acontece, pessoal? O Estado perde o direito de punir em razão, pessoal, da sua inércia, em razão da sua demora no prazo previsto em lei. Então presta atenção, vou dar um exemplo para vocês. O crime de furto... Se você abrir lá no artigo 109 do Código Penal, você vai ver lá que lá existe o tempo, pessoal. Existe o tempo para a prescrição em relação à pena máxima do crime. Então, por exemplo, a pena máxima do crime de furto, vou pegar o exemplo de furto para vocês entenderem. O furto simples, artigo 155 do Código Penal, tem a pena de 1 a 4 anos e multa. Então vamos lá. A pena máxima do furto é de 4 anos, não é? Então, você vai ver lá no artigo 109 que quando um crime tem a pena máxima de até 4 anos, prescreve em 8. Em 8 anos. Então, vamos imaginar que durante a investigação demore mais de 8 anos para investigar o furto. Prescreveu, o Estado não pode mais punir. Mas vamos imaginar que demorou menos de 8 anos, demorou 4 anos. Aí o promotor ofereceu a denúncia e o juiz recebeu a denúncia. No momento que o juiz recebe a denúncia, esse prazo é zerado, aí começa a contar tudo de novo. Aí desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, ou seja, até o juiz julgar esse caso e publicar esse julgamento, essa sentença, o Estado tem mais 8 anos para julgar essa pessoa. Mas vamos imaginar que esse processo demore mais de 8 anos, demore 10 anos. Pessoal, o réu não pode ser mais punido. Isso é prescrição. Agora, olha que fato interessante, uma questão importante para você. Lá no artigo 115 do Código Penal, lá fala o seguinte, que se o crime tiver só pena de multa, ou se o réu for condenado apenas a pena de multa, aí a prescrição é a mais baixa, é 2 anos, viu? Então, a pessoa que foi condenada a pagar uma multa, ou ela está respondendo um processo que tem apenas pena de multa, prescreve em 2 anos, viu? E lá no artigo 115 do Código Penal fala uma coisa interessante. Presta atenção, se o autor do crime, ao tempo do fato, ele era menor de 21 anos, ou na data da sentença ele era maior de 70 anos, então presta atenção. Se no tempo do fato criminoso o réu era menor de 21, ou maior de 70 anos na data da sentença, a prescrição reduz pela metade. Então, por exemplo, esse exemplo do furto, o furto simples, que tem pena de 1 a 4 anos, quando a pena máxima não passa, de acima de 2 até 4 anos, prescreve em 8. Como o furto simples não passa de 4 anos, prescreve em 8 anos. Só que vamos imaginar que quando
o rapaz praticou o crime, o maior de 18, tem que ser maior, mas menor de 21, ele era menor de 21, ele tinha 20 anos. A prescrição dele reduz pela metade. Ou seja, o furto simples não prescreve em 8 anos, para ele vai prescrever em 4. Ou seja, se a investigação criminal até o recebimento da denúncia demorar mais de 4 anos, ou se depois que o juiz já recebeu a denúncia, zerou, começa a contar novamente, se desde o recebimento da denúncia até o juiz prolatar a sentença e publicar essa sentença demorar mais de 4 anos, vai estar o quê? Extinta a punidade do réu. Por que o réu não vai poder mais ser punido? Porque aconteceu a prescrição. Aí, pessoal, vai depender do crime, né? Cada crime vai depender da pena máxima de cada crime, conforme o artigo 109 do Código Penal. Por exemplo, quando a pena é maior, a pena máxima do crime é maior que 12 anos, aí prescreve 20, viu? É a prescrição máxima. Professor, tem crimes que não prescrevem? Tem crimes que não prescrevem? Pessoal, os crimes hediondos ou equiparados prescrevem? Prescrevem, pessoal. Na verdade, pessoal, a maioria dos crimes prescreve, 99% dos crimes prescrevem. Pessoal, nós temos, pessoal, apenas 2 crimes que a Constituição Federal declara que são crimes imprescritíveis. Professor, quais são os crimes que não prescrevem? Crimes de racismo, e hoje o STJ e o STF também, os tribunais superiores entendem que o crime de injúria racial, né? Ele é como se fosse uma espécie do racismo. Então, crimes que envolvem injúria racial, racismo ou racismo são imprescritíveis. Então, crimes de racismo e crimes envolvendo ações de grupos armados, que podem ser de pessoas civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, se uma pessoa praticar, presta atenção, se nós tivermos uma ação de grupos armados, civis ou militares, contra o nosso Estado democrático, contra a nossa ordem constitucional, esses crimes são imprescritíveis, não prescrevem nunca. O Estado pode punir a qualquer tempo. E nos crimes que envolvem situações de racismo, não prescrevem. Fora esses 2, todos os crimes do Código Penal prescrevem. Professor, qual que é a prescrição máxima? Quando a pena máxima do crime passa de 12 anos. 12 anos, conforme o artigo 109 do Código Penal. Então, por exemplo, o homicídio qualificado, o crime de extorsão mediante sequestro, por exemplo, com morte, né? O crime de latrocínio, são crimes que a pena máxima ultrapassa 12 anos. Nesse caso, a prescrição desses crimes ocorrerá em 20 anos. Agora, 20 anos. Só que, se o réu for menor de 21 anos na data do fato, ou for maior de 70 anos na data do julgamento, da sentença, aí a prescrição cai pela metade, 10 anos, beleza? Essa observação é muito importante aí para vocês. Tranquilos? Vamos lá. Então, prescrição, o Estado perde o direito de punir, por quê? Porque ele demora demais, ele fica inerte. Decadência não, decadência é você que perde o direito de punir, não é o Estado. Você, na verdade, punir não, na verdade você vai perder o direito de entrar com uma ação. Lembra que eu falei que nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, e nos crimes de ação penal privada, a vítima ou seu representante legal tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento de quem é o autor do crime para entrar com a representação, com a queixa, crime. Vamos imaginar que uma pessoa praticou um crime de ameaça contra você, te ameaçou, vou te matar. E você sabe quem é aquela pessoa. A partir daquele momento que você sabe quem é a pessoa, você tem 6 meses para ir lá na delegacia, por exemplo, e representar. Se você passar de 6 meses, você vai lá depois de 10 meses. Já era, decaiu o seu direito. Então, decadência acontece quando você, que foi vítima de um crime, você perde o direito de entrar com uma representação. Ou se for um crime de ação penal privada, você perde o direito de ajuizar, de entrar com uma queixa-crime. Por que você aqui que está perdendo? Aqui você perde o direito de entrar com uma queixa ou de representar, por quê? Porque você ficou inerte e aí passou o prazo estabelecido em lei, que é de 6 meses, entendeu? Agora, professor, o que é perempção? Perempção é depois que você já entrou com a ação penal, você já entrou com uma queixa-crime. Então, na perempção acontece nos crimes de ação penal privada, quando aqui você já entrou com uma ação, presta atenção, aqui você já entrou com uma queixa-crime. Só que durante esta ação, durante o processo, você fica inerte. Você fica inerte, você não faz mais nada. O juiz intima você para ir na audiência, você não vai. Por exemplo, nesse caso, pessoal, você já entrou com uma ação, você entrou com uma queixa-crime, já entrou com uma ação. Na decadência, você perde o direito de ação, de entrar com essa ação. Na perempção, não. Na perempção, você já entrou com a ação. Não decaiu o seu direito, você já entrou. Só que durante o processo, durante a ação, você fica inerte, você fica parado, você não faz mais nada. Nesse caso, pessoal, vai acontecer a perempção, ou seja, você vai perder o direito de prosseguir com a ação. Na perempção, você já entrou com a ação, com a queixa-crime, no prazo legal de 6 meses. Só que durante o processo, durante a ação penal, você comete algumas falhas, você fica inerte.
E aí, em razão da sua inércia, você vai perder o direito de prosseguir com essa ação. E aí o juiz vai extinguir a punidade do réu pela perempção. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá, ó. Vamos lá, agora o inciso, pessoal. O inciso sexto, né? Inciso quinto. Inciso quinto. Nós podemos ter pela renúncia, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito. Renúncia ou perdão aceito. Renúncia ou perdão aceito. Nos crimes de ação penal privada. Pessoal, nos crimes de ação penal privada, por exemplo, crime de difamação, crime de calúnia, por exemplo, nós podemos ter o quê? A renúncia do direito de queixa. O que é renúncia? Renunciar é você abrir mão do direito de queixa. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa difamou você nas redes sociais, acabou com você nas redes sociais. Você pode fazer uma renúncia. Você pode renunciar o direito de queixa. Mesmo depois que você já entrou com a queixa, vamos imaginar que o juiz ainda não recebeu essa sua queixa. Você já entrou com uma queixa. O juiz ainda não recebeu. Você, antes dele receber, você pode colocar: Vossa Excelência, estou renunciando ao meu direito de queixa. Não quero continuar mais com isso, não. Para, chega. Pronto. Você está abrindo mão da sua queixa contra aquela pessoa. Entendeu? O juiz ainda não tinha recebido a queixa, então nós não tínhamos ação penal ainda. Por que nós não tínhamos processo e ação penal? Porque o juiz não tinha recebido a sua queixa, você tinha entrado. Mas só que depois que você entrou, você falou: quer saber? Nem vou ter que ficar aí na audiência, vai dar trabalho demais. Então, nos crimes de ação penal privada, você pode renunciar. Renunciar é você abrir mão. Como você abriu mão, vai estar extinta a punidade do réu. Aquela pessoa não vai poder mais ser punida, porque você renunciou. Ou pode acontecer também, pessoal, o perdão aceito. Aqui no perdão aceito, você não renunciou, você já entrou com a ação. Você já entrou com uma queixa, presta atenção. Aqui você já entrou com uma queixa contra aquela pessoa. Você não desistiu, não. Você já entrou com uma queixa, o juiz já recebeu essa queixa, o processo está andando, o processo está correndo. Só que durante o processo você fala: não, esse processo aqui está dando trabalho demais. Não achei que ia dar trabalho demais, não. Ter que ir em audiência, nossa, eu tô perdendo tempo demais. Quer saber? Eu vou perdoar aquele cara. Eu vou perdoar ele, vou perdoar. Aí o que você faz? Você faz uma petição para o juiz, você perdoando ele. Você perdoa o juiz: eu estou perdoando, eu estou querendo acabar com esse processo logo, eu estou perdoando, eu perdoo ele. Só que agora, como já existe uma ação contra aquela pessoa, já tem um processo, o perdão tem que ser aceito. Porque aquela pessoa pode falar o seguinte: agora que você já entrou com uma ação contra a minha pessoa, já tem processo, agora eu quero que você prove, não vou aceitar esse perdão não. Perceba, se o autor do fato, que é o réu, se o autor do crime, do suposto crime, se ele não aceitar o perdão aceito, o processo vai continuar. Aí não vai estar extinta a punidade dele, não. Agora é óbvio, pensa comigo, se ele realmente entender que tem provas, se ele perceber que tem provas contra ele, ele vai se aproveitar, ele vai falar: não, ele vai aceitar o perdão. Por que ele vai aceitar o perdão? Porque aí, pronto, está extinta a punidade dele, ele continua primário de bons antecedentes. A vida continua normal, do mesmo jeito que ele estava antes. Então, normalmente a pessoa vai aceitar o perdão. Mas pode ser que a pessoa fale assim: não vou aceitar esse perdão não. Agora que já tem uma ação, já tem um processo contra a minha pessoa, eu quero que você prove a verdade. Prova, cadê as provas? Então, esse perdão é um ato bilateral. Por que é um ato bilateral? Porque não basta você perdoar a pessoa, ela tem que aceitar. Professor, e se forem vários réus, vários autores do fato criminoso? Aí, pessoal, se várias pessoas praticaram o mesmo fato, crime de ação penal privada contra você, a lei fala que você não pode escolher quem você vai perdoar. Essas pessoas, a gente chama de... O querelante é a pessoa que entrou com a ação penal privada. O querelado é a pessoa que praticou o crime, querelado, viu? Nos crimes de ação penal privada eu falo querelante e querelado, viu? Nos crimes de ação penal pública nós temos o Ministério Público e temos o réu. Aqui chama querelante, que é a vítima que entra com a ação, e nós temos o quê? O réu, que aqui a gente chama de querelado. Vamos imaginar que nós temos vários querelados, vários autores de crime. Se você oferecer o perdão contra um... fala: não, aquele lá eu vou perdoar, aquele lá eu não vou perdoar porque aquele lá é meu amigo. Não pode. A lei fala, pessoal, que ou você oferece o perdão para todo mundo, ou você não oferece para ninguém. Você não pode escolher para quem você oferece. Porque se todo mundo praticou o crime, todo mundo tem que receber o perdão. Se você quer perdoar, não pode ter essa questão de vingança, de você escolher quem você vai perdoar. Não existe isso, viu, pessoal? Ou você perdoa um, ou perdoa todo mundo. Agora, a aceitação, aí vai depender de cada um. Pode ser que você perdoou todo mundo, só que só um dos 3 criminosos, apenas um aceitou perdão. Então o processo vai continuar em relação aos outros 2, entendeu? Então, pessoal, o perdão tem que ser aceito, não basta você querer perdoar. Quando você
você faz uma petição perdoando para o juiz, ó, juiz, eu estou perdoando aquelas pessoas, os réus, que são os querelados. O juiz vai intimar eles no prazo de 3 dias para eles falarem se eles realmente aceitam o perdão ou não. Se eles não falarem nada, se eles ficarem em silêncio, no prazo de 3 dias eles não responderem, o juiz entende que o silêncio é a concordância. Tá todo mundo perdoado. Se eles não quiserem o perdão, eles têm que escrever: não aceitamos o perdão. Não aceito o perdão, que o processo continue. Então o perdão, pessoal, tem que ter aceito. Para extinguir a punidade do réu, o perdão tem que ser aceito. Beleza, pessoal? Tranquilos? Isso nos crimes de ação penal privada, viu? Nos crimes de ação penal pública, o promotor não pode perdoar o réu. Óbvio que não, né? É nos crimes de ação penal privada que a vítima vai perdoar o réu. Perdoar o querelado, né? O querelante perdoa o querelado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, estamos terminando. Inciso agora 6º. Inciso, aqui foi o 5º, né? Inciso 6º. Nos casos de retratação. Retratação. Nos casos, pessoal, previstos em lei, ó. Previstos em lei, claro, né? Nos casos que tem previsão legal. O que é retratação, pessoal? Retratação é você voltar atrás. Retratação acontece quando uma pessoa pratica um determinado crime, mas ela volta atrás. Professora, a retratação, ela é possível em todos os crimes? Claro que não, pessoal. Somente naqueles crimes que há a possibilidade de retratação, de a pessoa voltar atrás e falar a verdade, por exemplo. De ela voltar atrás e desfazer a besteira que ela fez. Então, retratação acontece quando o autor de um crime, ele se retrata, ele volta atrás em relação àquela situação. Professor, me dá um exemplo para eu entender da retratação, pessoal. Gente, olha só. A lei fala que você pode se retratar, presta atenção, você pode se retratar de um crime, por exemplo, de falso testemunho. Sabia que no crime de falso testemunho, vamos imaginar que você, na audiência, você que foi testemunho de um crime, você mente. Estou dando um exemplo para vocês. Você mente em relação ao crime. Você mente. Você fala, o crime aconteceu assim, 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 mas você está mentindo. Você pode se retratar? Olha que interessante, no crime de falso testemunho, a lei fala que você pode se retratar até antes do julgamento. Se o juiz já proferiu a sentença, você vai responder pelo crime. Mas vamos imaginar que na audiência você mente. Só que antes do juiz julgar, antes do juiz proferir a sentença, você volta, você se retrata. Você fala, não, peraí. Ó, juiz, eu estou vindo aqui novamente, olha aqui, eu estou me retratando, na verdade naquele dia eu menti, eu peço perdão, eu estou me desculpando, eu quero falar a verdade, eu testemunho, eu quero falar a verdade. Nesse caso, pessoal, você tinha praticado falso testemunho, não tinha? Só que nesse caso, pessoal, como você se retratou, nesse caso específico, antes de o juiz dar a decisão, antes da sentença, está extinta a sua punidade. Você não vai ser punido pelo falso testemunho. Ué, professor, mas ele praticou. Realmente ele praticou o falso testemunho, mas ele se retratou antes da sentença, antes do julgamento. Nesse caso, essa retratação é válida. E se for depois? Aí não. Aí já era, né? Vamos imaginar que o processo já terminou, já transitou em julgado, o processo... Aí você vai lá, depois que o processo já terminou, ó, juiz, vou me retratar. Já era. Vai responder pelo crime de falso testemunho. Beleza? Então, nesse caso, a retratação é você voltar atrás. É você, né, se desculpar, você voltar atrás de um crime que você praticou. No caso do falso testemunho, você vai falar a verdade depois. Beleza? Pessoal, e por fim, né? Que lá os incisos, pessoal, 7º, 8º, pessoal, eles foram revogados, viu? O 7º e 8º. Então aqui nós vamos no último inciso, que é o inciso 9, nono, né? Que é o chamado pelo perdão judicial. Perdão judicial. Professor, o que é o perdão judicial? Pessoal, o perdão judicial, ele é uma causa de extinção da punidade em que, naqueles casos que está previsto em lei, não é em todos os crimes não, naqueles crimes que há a possibilidade do perdão judicial. Por exemplo, crime de lesão corporal culposa, no crime de homicídio culposo e etc. Tem que ter previsão legal. Então, o perdão judicial é aquela causa de extinção da punidade que tem previsão em alguns crimes, em que, se o juiz entender que a própria consequência do crime já está sendo uma pena para o réu, sendo que a pena que o juiz ia aplicar ia ser o quê? Inócua, ia ser desnecessário, não ia fazer efeito nenhum. Por quê? Porque o réu já está sofrendo com a consequência do crime. A consequência do crime é tão grave, mas tão grave, que ele já está recebendo a pena para ele. O juiz vai perdoar o réu. Como assim perdoar, pessoal? Por isso fala perdão judicial, porque é o juiz. Exemplo, o pai, isso acontece, pessoal, infelizmente acontece essas situações, né? É complicado. O pai, por exemplo, ele vai fazer compra no supermercado e esquece o filho no carro.
e o filho acaba morrendo. O pai vai sair de casa, o pai, a mãe, está dirigindo o carro, vai sair de casa, vai estar dando ali marcha ré, só que ele não vê a criança, não vê o bebezinho atrás, atropela e mata. Perceba, nesse caso, pessoal, se o juiz entender de acordo com as circunstâncias que as próprias consequências do crime, a morte, por exemplo, daquela criança é tão grave, o pai, vamos imaginar que nesse caso, pro pai acabou, a vida dele acabou, não tem mais sentido a vida, o pai fica indignado, o pai chora todo dia, o pai não trabalha mais, o pai não faz mais nada. Acabou o pai, a mãe, por exemplo, enfim. Nesse caso, pessoal, perceba, o juiz prender aquela pessoa, punir, vai adiantar? Gente, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Os pais daquela criança, o pai nesse caso, a mãe que atropelou, eles já estão recebendo a punição, a própria morte do filho, a consequência já é a punição. Tem punição maior que essa? Agora, se na questão falar que o pai não estava nem aí, pessoal, era pai, mas não estava nem aí, apesar que eu acho isso muito raro, mas pode acontecer, obviamente aí o juiz vai punir, porque aí a consequência do crime não fez tanta diferença pro pai. Mas em situações normais e lógicas, situações normais da vida, o pai daquela criança, a mãe daquela criança que atropelou, a consequência, a morte daquele filho já é a pior pena. Então a pena de prisão não vai fazer efeito nenhum. Aí o que o juiz faz? O juiz aplica o perdão judicial, ou seja, perdoa. E esse ato aqui precisa ser aceito? Aqui não precisa ser aceito. É um ato, não é bilateral, é unilateral. Quer dizer, o juiz perdoou, não importa se o pai vai aceitar, se a mãe vai aceitar, não importa se o autor daquele crime vai aceitar, não importa. Mesmo que ele não aceite, o juiz está perdoado, já era. Por quê? Porque às vezes pode ser que o pai ou a mãe fale assim, não, eu mereço ser punido, eu mereço a prisão. Não importa. Se o juiz entender que as consequências do crime são tão graves que a pena se torne desnecessária para aquela pessoa, já era. O juiz perdoa, não importa se a pessoa vai aceitar ou não. Está perdoado. Perdão judicial. Beleza? E aí está extinta a punidade do réu. Aí eu te pergunto, professor, aquela pessoa praticou um crime? Praticou. Ué, professor, então ela vai ter maus antecedentes? Não, pessoal, não vai. Por quê? Porque o perdão judicial, você está condenando o réu? Não. Mas você também está absolvendo? Não. O réu não está nem sendo condenado, ele praticou o crime, mas ele não está sendo condenado. Mas ele também não está sendo absolvido, porque ele praticou um crime. O juiz vai declarar apenas o quê? Ele vai sentenciar ele vai declarar a extinção da punidade. Ele está falando assim, réu, você praticou um crime, você praticou um fato típico, ilícito e culpável. Eu não estou te condenando, mas também não estou te absolvendo, não. Eu apenas estou declarando a sua extinção da punidade. Eu não vou te punir pelo perdão judicial. Eu te perdoo, perdão judicial. Então, como o réu não foi absolvido, mas também ele não foi condenado, artigo 120 do Código Penal. E aí nós terminamos nossa aula. Olha o que fala o artigo 120 do Código Penal. Vou ler para vocês. A sentença que concede o perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Ou seja, aquele pai, aquela mãe, por exemplo, que praticou aquele fato criminoso contra o filho dela, contra o filho dele, se o juiz perdoar, se nós tivermos o perdão judicial, perceba, não vai contar como reincidência. Ou seja, se esse pai, se essa mãe, por exemplo, praticou esse fato criminoso, no futuro, exemplo, praticar um outro crime, ele é reincidente? Não é reincidente. Por quê? Porque aquele crime no passado, ele não foi condenado. O juiz perdoou ele, entendeu? Então, pessoal, esse sujeito que praticou esse crime, mas foi perdoado, teve o perdão judicial, ele continua como primário de bons antecedentes. E no futuro, se ele praticar um novo crime, ele não vai ter o quê? Ele não vai gerar reincidência. Por quê? Porque o crime passado que ele praticou, ele foi perdoado pela justiça. Entenderam, pessoal? Então essas são as situações exemplificativas das causas de extinção da punidade previstas no artigo 107 do Código Penal e o artigo 120 do Código Penal, que é o último artigo da parte geral do direito penal, porque no artigo 121 vocês vão começar a ver a parte especial, que é a parte dos crimes. O artigo 120 é o último artigo do Código Penal da parte geral, fala sobre o perdão judicial. O perdão judicial, então, é um perdão que é feita pela justiça, pelo juiz, em que o réu, ele não é condenado e nem é absolvido, e não continua não tem maus antecedentes e se praticar um crime no futuro, não vira reincidente. Ele continua primário e de bons antecedentes. Beleza? Isso está lá no artigo 120 do Código Penal. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido essa aula e até mais. Um grande abraço para vocês.